compartilhando desse estudo que nós vamos analisar juntos. Que tema importante: propósito, sentido e direção da vida. Eu já posso começar esse estudo da noite, digamos assim, esta reflexão da noite, com uma pergunta. Nós sabemos qual é o propósito da nossa vida? Será que todos que estão aqui sabem qual é o propósito da sua vida? Isso é muito importante, é uma pergunta fundamental, porque a partir do reconhecimento deste propósito é que nós vamos delinear esforços e caminhos para atingir. Vamos lá então, vamos começar a nossa reflexão. Bom, vamos intensificar essas perguntas em nossa própria mente, em nosso próprio coração. Qual o propósito da vida? Qual o sentido da vida? E qual a direção da vida? Cada uma dessas perguntas tem uma resposta específica. No final da nossa reflexão da noite, eu espero que todos nós possamos ter essa resposta. Bem, na natureza, tudo, absolutamente tudo, obedece a padrões. Padrões de regularidade, de ordem, e esses padrões eles podem ser mensurados, observados, até com uma determinada precisão. Todos os elementos naturais do universo exibem essa previsibilidade. Ou palavrinha difícil. Então vejamos. Uma árvore. Como é que nasce uma árvore? Uma árvore sempre nascerá a partir de uma semente que precisa ter um ambiente propício, a terra, a adubação, a água necessária para que ela possa se desenvolver. Essa árvore, ela começará a partir dessa semente, ela irá se expandir, ela irá crescer, ela irá formar galhos, folhas e frutos. Sempre será assim. Então são os padrões, a previsibilidade da natureza. E com isso a ciência, observando esses padrões, ela consegue estabelecer caminhos que nos auxiliam no nosso progresso. Sem esses padrões, não seria possível o conhecimento humano, muito menos a ciência, como eu expliquei. Tudo se move no momento certo e na direção certa. O que nós precisamos é ter essa sensibilidade para observar os sinais e os caminhos que a vida nos aponta. Mas para isso é preciso termos apurado esse senso de direção, esse senso de propósito, esse senso de autoconhecimento. Aquelas pessoas que me conhecem, que assistem os meus estudos, sabem que eu gosto muito de trazer sempre a parte prática. Eu gosto de fazer essa analogia, de trazer a parte prática, o dia a dia, para que possamos realmente contextualizar toda essa teoria. Muito bem, e hoje não será diferente. Hoje nós vamos estudar um pouquinho o sentido e direção
expressão da vida através das aves migratórias. Pode parecer surpresa, mas vocês vão ver que essas aves pequeninas têm muito, mas muito a nos ensinar. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, as aves migratórias, elas deslocam-se em grupos da sua própria espécie, da região de reprodução para outras áreas de alimentação e descanso. Então, elas estão numa determinada região e em determinados momentos, em questão de sobrevivência, de necessidade, elas se deslocam, retornando mais tarde ao local de origem. E elas repetem esse ciclo anualmente, o que permite a elas usufruir o verão 2 vezes no ano. Isso pode ser até um privilégio. Então elas saem do local de inverno, migram para um outro local de verão e ali elas usufruem do verão. Quando elas retornam para o local de origem, já é verão novamente. Olha que coisa importante. É um privilégio, nós podemos dizer até, é um privilégio, mas tudo isso tem um preço. Não nos enganamos. Tudo na vida tem um preço. Não podemos nunca esquecer disso. Nunca. Eu vou até abrir um parêntese aqui agora porque vale a pena. Eu gosto muito do Haroldo Dutra, que é um palestrante espírita, e ele está fazendo um trabalho agora que não é da doutrina espírita, é da parte profissional dele. Então é uma semana de lives, né? É um evento que ele está proporcionando online, gratuitamente, uma semana. E o nome desse evento é Obra-Prima. E aí você pode falar, obra-prima? Mas o que é obra-prima? E ele vem explicar que essa obra-prima somos nós mesmos. E aí ele citou um exemplo muito bacana numa das lives. Ele disse o seguinte: certa vez, um senhor, ele estava olhando o terreno dele. Terreno grande, o terreno estava horrível, muito feio, e ele lançou o olhar para o terreno do vizinho. O terreno do vizinho estava lindo, ele construiu um pomar maravilhoso, um jardim lindíssimo. Aí ele chegou para o vizinho e falou: Deus o ajudou muito, olha o seu terreno como está maravilhoso, esse jardim belíssimo, esse pomar com tantas opções de frutas, com árvores lindíssimas, frondosas, realmente Deus lhe ajudou muito. Aí o vizinho parou, olhou para ele e falou: de certa forma, você está certo. Deus me deu a chuva, Deus me deu a água, Deus me deu as mãos, Deus me deu a inteligência e Deus me deu, através do meu esforço, esse terreno. Realmente, Deus me ajudou. Mas eu vou falar uma coisa para você. Enquanto esse terreno estava nas mãos de Deus, ele estava horrível. Qual é a reflexão? Deus nos dá todos os recursos, mas Ele nunca fará a parte que nos cabe. Deus deu o terreno, deu a chuva, deu o vento, deu a água, deu a inteligência, mas não foi cuidar do terreno dele. Ele teve que fazer o esforço para cuidar do seu próprio terreno. Todos nós temos o terreno do nosso coração, da nossa alma. Como estamos cuidando dele? Então, é o que está aqui no slide. Tudo tem um preço. Nada nessa vida vem de graça. Deus nos dá os recursos, sim, mas temos que levantar e usar as ferramentas que a própria vida nos oferece.
E o preço? Qual o preço dessas andorinhas que têm o privilégio de usufruir o verão 2 vezes no ano? Esse imenso deslocamento exige resistência, habilidade e ainda uma fina sintonia com os padrões de regularidade presentes na natureza. Aquelas que partem do hemisfério norte por ocasião desse inverno rigoroso são consideradas as maratonistas da migração, pois cruzam a terra de um polo a outro. Elas voam em média, essa ave pequenininha, voa em média 20.000 quilômetros por ano. Então, esse voo migratório exige um apurado senso de orientação e navegação para que elas possam se deslocar de uma região a outra. E ela se baseia em múltiplas indicações sensoriais da ave, como localização, intensidade e duração diária da luz solar, os odores do ar e todo esse aprendizado herdado que vai passando de espécie para espécie, de ave para ave. E a andorinha do Ártico, ela é símbolo da migração de longa distância, a mais longa migração anual já registrada em qualquer animal. Ela experimenta bruscas mudanças, ela vence enormes desafios e ela sabe aproveitar as oportunidades. Será que nós estamos encontrando alguma semelhança com a nossa própria vida? Embora essa ave seja muito pequenininha, ela é considerada uma heroína, porque ela é absolutamente comprometida com ela mesma e com os seus. Profundamente comprometida. E quais as lições? Agora eu relatei um pouquinho da vida, dos costumes desta ave, que proporciona a ela a sobrevivência e a multiplicação da espécie. E agora vamos então, vamos entrar na parte do nosso estudo, em que nós vamos agora aproveitar as profundas lições que essas aves nos trazem. Primeiro, elas têm uma imensa adaptabilidade. A nossa vida muda constantemente, não muda? Eu não digo nem de um ano para o outro. Às vezes de manhã você está uma pessoa, à noite já aconteceu milhões de coisas na sua vida, você já está vivendo outra circunstância. Você está enfrentando enormes desafios. Será que nós, dotados de inteligência e de muitos outros recursos, será que nós temos esta adaptabilidade em relação às várias situações da vida? Ela tem uma extraordinária disposição em cruzar o planeta em busca de melhores condições de vida. E nós temos essa disposição em estarmos sempre buscando o melhor? Vejam o que eu estou falando. Eu estou falando o melhor. Eu não estou falando em ter. Eu estou falando em ser. Porque nós precisamos sempre buscar o melhor de nós mesmos para cumprirmos a missão a qual um dia nos comprometemos no plano espiritual. Será que
nós já paramos para pensar por que nós estamos aqui? E uma pergunta mais importante ainda, por que estamos aqui num momento como este de profunda convulsão social? Por que Deus nos colocou aqui nesse momento? Nós somos uma obra-prima, não podemos esquecer jamais disso. Cada um que aqui está é único, não existe outro igual. Você tem uma singularidade própria. E todos nós que aqui estamos temos algo a oferecer para o mundo. Independente da situação em que você se encontre, independente das dificuldades pelas quais você esteja passando, cada um tem algo a oferecer. Se Deus nos colocou aqui neste momento tão difícil, certamente Ele espera algo de nós. Temos algo a aprender e algo a oferecer. Certamente, isso eu não tenho dúvida. Entretanto, quando começamos a olhar então, a transplantarmos toda esta teoria em relação às andorinhas, o comportamento das andorinhas para a nossa vida, nós vamos ver que a coisa não é tão fácil assim. Quando dirigimos nosso olhar para os seres humanos, encontramos o mesmo gênero de desafios. Temos que deslocar, temos que enfrentar desafios, temos que lutar por nós mesmos e pelos nossos, com certeza, mas nem sempre a mesma atitude da andorinha, nem sempre a mesma disposição. E outra coisa que eu aprendi também nessa imersão agora com Haroldo Dutra, que ele disse o seguinte: em todos esses anos que ele trabalha, né, com o comportamento humano, ele diz que é muito comum nós falarmos assim: ah, mas eu não tenho condições, ah, mas eu não estou pronto, eu ainda não estou pronto, eu não tenho as ferramentas para isso. E aí ele conta uma história de quando ele era criança. Ele devia ter uns 7, 8 anos, ele morava num bairro muito pobre. E do lado da casa dele tinha uma oficina mecânica. E os carros de antigamente eram carros bem... Antigamente, que eu digo, uns 30 anos atrás. Carros bem mais complexos, mais difíceis de fazer uma manutenção. E um coleguinha dele, o pai de um coleguinha dele, levou esse carro, o carro dele, para consertar nessa oficina. Aí chegou lá, o mecânico abriu o capô, olhou o carro, identificou o problema, só que ele não tinha a ferramenta adequada para consertar o carro. O que ele fez? Ele pegou uma chave de fenda grande, cortou aquela chave de fenda, pegou o maçarico ali, queimou aquela ponta, dobrou a chave de fenda, pronto. Ele tinha a ferramenta para consertar o carro. Então, nenhum de nós pode dizer que não tem recurso, que não está pronto. Se você não tem recursos, corra atrás. Se você não está pronto, se prepare. É a luta. Só vamos sair do lugar onde estamos se nós realmente nos dispusermos. E qual é a chave? Qual é a chave para que possamos abrir a porta e deslumbrar esse horizonte mais dilatado? A vontade. Certamente é a vontade. Nas horas desafiadoras, a espécie humana é surpreendente, tanto na inércia quanto na atividade. Então, tem momentos em que nós vamos só reclamar da vida, em outros momentos vamos lutar. Então, nós oscilamos entre o trabalho e a inércia. Eu estava conversando esses dias com uma moça,
ela tem uma loja aqui em Campos Elíseos, e a gente, não sei porquê, começamos a conversar na época, sobre a época da pandemia, porque ela vendia máscaras. E aí, ela, quando fechou, todas as lojas fecharam, ela entrou em desespero. Falou, meu Deus, a loja fechada e as contas continuam chegando, e eu não tenho dinheiro. E ela ficou desesperada, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E aí ela começou a passar ali pelo calçadão e via gente, um monte de gente vendendo máscara. Aí ela olhou e falou assim, nossa, eu tenho tanto retalho na minha loja, acho que eu vou começar a fazer máscara. E ela correu atrás, aprendeu como fazer máscara e começou a fazer máscara e vender. Ela disse que ela nunca ganhou tanto dinheiro na vida dela como naquela época vendendo máscara. Então, um desafio para todos nós foi um desafio, mas enquanto uns ficaram só reclamando, chorando, claro que foi muito triste, não estou aqui desmerecendo a dor de ninguém, foi terrível, foi muito triste, mas para uns foi motivo só de desespero, para outros foi uma oportunidade de crescimento. Por que Deus nos coloca esses desafios na vida? Ele não faz isso por maldade, por crueldade, não. Nós precisamos crescer, mas muitas vezes para crescer precisamos ser empurrados, porque ficarmos estagnados é mais fácil, com certeza é mais fácil. Ao lado das disposições mais corajosas de resistência e luta, encontramos também a desilusão e a amargura. Pessoas que só reclamam, que estão sempre desanimadas, que não se sentem amadas, por mais que você lute, por mais que você trabalhe. Então, compartilhamos com as andorinhas o destino de viver uma série de estações. A nossa vida, ela se constitui nessas várias estações. Inclusive no livro Vinha de Luz, Emmanuel também confirma isso, porque ele diz, cada homem possui com a existência uma série de estações. Razoável se torna que aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão para a grande viagem do inferior para o superior. Vamos passar por várias estações, pela primavera, quando somos jovens, que tudo é fácil, tudo é bonito, tudo é tranquilo, tudo é florido, mas essa fase tem a sua beleza própria. Mas depois nós teremos também o verão das forças físicas, quando a maturidade, em que você tem que suar a camisa para você realizar as suas conquistas. E é natural que depois venha o outono da reflexão. É natural, mas cada fase tem a sua beleza. Então, o outono, as folhas caindo, significa o que dentro dessa reflexão que Emmanuel está trazendo para nós? Significa a diminuição da nossa força física, da nossa disposição. Porém, isso é um processo natural, que também tem a sua beleza própria, que nos propicia momentos de reflexão, de sabedoria pelas experiências já vividas. Todas essas estações fazem parte da nossa evolução. E o psicólogo Jung, Carl Gustav Jung, ele diz o seguinte: devemos atribuir qualidade a cada momento do tempo. Essa qualidade ou significado geralmente é percebida de modo particular por cada pessoa. Então, o tempo guarda consigo significado, propósito e experiência. A nossa vida se baseia nesses
nossa vida precisa ter significado, a nossa vida deve ter um propósito, e isso tudo só será possível através das experiências vividas. E quando se sabe a direção e o sentido, tem essa frase, popular, que há sempre ventos favoráveis. Mas por quê? Que quando nós sabemos para onde estamos caminhando, para onde queremos ir, o vento é mais favorável. Por quê? Porque você está munida de determinação, de comprometimento, de planejamento e de autoconhecimento. Por que estamos vendo tantas pessoas sofrendo? Eu estava conversando com ele um pouquinho antes de começarmos aqui o nosso estudo. Eu falei, Hélio, eu estou assustada com tantas pessoas que eu estou vendo com problemas sérios, psíquicos, de depressão, de desilusão, de desesperança, muitas caindo no caminho enganoso do suicídio. Sabe que a gente não tem que pensar sobre isso? Uma pessoa que perdeu o encanto pela vida, ela não sabe qual é o seu propósito, ela não descobriu ainda. Mas Deus está nos dando essa oportunidade. Deus está nos fazendo refletir à custa de sofrimento mesmo. Aonde eu quero chegar? Mas para chegar lá eu preciso de recursos. Se eu não tenho, vou criar as ferramentas para isso. Se eu estou sofrendo, estou com dificuldades, eu vou lá no Flora, eu vou estudar na segunda-feira, eu vou nutrir a minha alma dos conhecimentos necessários para que eu possa encontrar o meu caminho com sabedoria. Então, migração, como nós vimos agora no caso das andorinhas, é um fenômeno de deslocar-se com senso de direção e sentido, oportunidade, conveniência e estratégia, de modo a poder viajar e regressar com segurança. Nós hoje fizemos um pequenino processo de migração. Cada um que aqui está saiu da sua casa. Uns vieram de ônibus, outros vieram de carro, outros vieram de Uber, outros vieram a pé. Cada um elegeu uma forma, escolheu uma forma, planejou uma forma de aqui estar. Saímos do nosso lar, nos deslocamos do nosso lar e aqui estamos, buscando alguma coisa. Todos nós que aqui estamos buscando alguma coisa. Então, para que tantos recursos? Com qual finalidade esses recursos são acionados nessa pequenina ave logo após seu nascimento? Qual fator externo serve de gatilho para que tudo isso aconteça? Qual é o fator que move a andorinha a se deslocar numa viagem gigantesca de um polo ao outro? Tem um motivo: o inverno. A migração é uma resposta à crise do inverno. E normalmente, quando é que nós nos movimentamos? Quando a mãe dor vem nos visitar. Aí nós vamos buscar caminhos. Então é preciso muitas vezes que o inverno se aproxime da nossa vida, se estabeleça na nossa rotina, para que você vá buscar outros caminhos, para que você faça essa migração de um estado de sofrimento para um estado de realização. É assim que a vida funciona. A maior ilusão da nossa vida, sabe qual é?
não entendermos a impermanência da vida. Sempre enfrentaremos dificuldades, sempre. Não nos iludamos. Então, qual a semelhança entre a migração das andorinhas e a migração emocional do ser humano? Esse deslocamento não precisa ser necessariamente físico. Pode ser um deslocamento psicológico, uma mudança de mentalidade, uma mudança de emoções, você transitar entre uma emoção e outra, você sair do negativismo para a fé e a esperança. Isso é uma migração emocional. E aqui está, uma migração emocional. Todos nós estamos sempre migrando. É impossível viver profundamente sem experimentar dor, sem passar pelos desafios da vida. E nem sempre nós somos capazes de perceber o papel que a crise desempenha na nossa vida, porque ela sempre traz no seu bojo um processo de crescimento, um processo de alerta, um desafio para a busca de novos caminhos, de desenvolvermos novas ferramentas. Para uns, a crise representa perigo, como eu falei. Para outros, a oportunidade, como o caso dessa moça que começou a confeccionar as máscaras, né? Então, qual a diferença? Por que as pessoas reagem de maneira tão peculiar, tão diferente? Uns reagem com positividade, com esperança, outros com negatividade, com desesperança, com reclamação. Então, a maior descoberta de qualquer geração é a de que os seres humanos podem alterar suas vidas, alterando sua atitude mental. Todos nós. Gente, isso aqui é precioso. Se vocês não gravarem nada do que eu falei aqui hoje, gravem esse slide, porque ele resume tudo. É um resumo de tudo que nós conversamos até agora. A maior descoberta de qualquer geração é a de que os seres humanos podem alterar suas vidas, alterando suas atitudes mentais. Temos a capacidade de migrar a todo momento, do inverno para o verão. Agora, o que significa isso? Será que verão é praia, é água de coco, é uma rede gostosa, é despreocupação, é lazer constante? Não, isso é ilusão, é diferente. Então vamos refletir sobre isso. E Jesus, ele já sabia de tudo isso, e ele nos deixou um caminho, nos deixou uma rota de luz, quando ele disse: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Só que ele coloca tudo no impositivo. Pedi, batei, faça a sua parte e você achará. De modo semelhante às aves migratórias, o ser humano também vem equipado com uma série de recursos psíquicos e anímicos que podem ajudá-lo a transpor a todas as dificuldades. Então, o que nos paralisa? O que nos bloqueia? Se, como as andorinhas, nós temos todos esses recursos para mudarmos a nossa própria vida, o que nos bloqueia? Que pergunta importante essa. Primeiramente, nós estamos excessivamente focados
focados no exterior. Porque aonde está a fonte da autorrealização? Nunca estará no exterior. O manancial dessas bênçãos está dentro de nós. O Haroldo Dutra mesmo falou nesse trabalho da obra-prima. Primeiro, você se constrói, depois você atrai. Não é o contrário. Então, se eu quero prosperidade na minha vida, prosperidade não estou falando só de dinheiro, vejam bem. Prosperidade é uma coisa muito ampla. Prosperidade espiritual, prosperidade na família, prosperidade nos relacionamentos. Isso é prosperidade real. Então, se eu quero prosperidade, eu tenho que me tornar uma pessoa próspera, primeiramente. Eu tenho que desenvolver dentro de mim essa riqueza. Eu vou atrair naturalmente essa prosperidade real. Porque tudo na vida funciona pela sintonia. É uma coisa tão lógica, tão básica e nós desconhecemos. Então, em segundo lugar, temos muito pouco autoconhecimento. A verdade está aqui. Buscai a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade de você mesmo. Porque a partir disso, você desata os grilhões que te prendem dos seus próprios vícios e crenças limitantes. A vida colabora, nem sempre de modo agradável, para que nos tornemos efetivamente aquilo que somos em potencial. E o que nós somos em potencial? O que nós somos em potencial? Se você, essa jovem garota agora, olhar no espelho e se perguntar, como é seu nome? Júlia. Ao olhar no espelho e falar, Júlia, quem é você? Ou eu, o meu nome é Tânia. Ou olhar no espelho e perguntar, Tânia, quem é você? Será que eu vou saber responder essa pergunta com facilidade? Provavelmente não. Muito difícil. Então, quando o fracasso não for uma opção, quando a fé for maior que o medo, quando a realização, a concretização for uma certeza, então nós estaremos diante do propósito da nossa vida. Qual é o propósito da nossa vida? O autoconhecimento. Qual é o sentido da nossa vida? Partirmos da infância para a maturidade espiritual, ou seja, o progresso. E qual é a direção da nossa vida? A evolução. Então guardem muito bem isso. Propósito da nossa vida, o autoconhecimento, se conhecer, porque a luz brilha dentro de você. Sentido da vida, a maturidade espiritual, o crescimento espiritual e a direção da vida, a evolução. Todos fomos destinados para nos tornarmos seres de luz, espíritos puros. Essa é a nossa destinação. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi concedido e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Palavras sábias do maior educador que nós temos, que é Emmanuel. E para finalizar o nosso estudo, eu vou deixar essa bela mensagem para a nossa reflexão. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações.
mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Então Deus nos oferece todas as possibilidades, nos colocou numa família onde temos muitas coisas a aprender, nos deu a inteligência, nos deu a força do trabalho, as mãos para podermos trabalhar em prol de nós mesmos e daqueles que estão à nossa volta. Deus nos deu todos os recursos, porém esta semente, que somos nós, terá que germinar pelo nosso próprio esforço. Este é o caminho. Eu agradeço profundamente essa oportunidade, espero ter respondido com o propósito, o sentido da nossa vida, tá bom? E vou ficar mais um pouquinho aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar depois. Desejo a todos uma noite maravilhosa, um final de semana de muita luz, de muita paz. E nunca se esqueçam, cada um de vocês aqui é uma obra-prima, exclusiva, feita pelo Criador. Que Deus ilumine e ampare a todos vocês. Fiquem com Deus. Tânia, obrigado pelas reflexões da noite. Eu que agradeço.